Olá, eu sou Débora Cerqueira Calderaro, sou professora do aparelho locomotor da Faculdade de Medicina da UFMG e hoje eu vou falar sobre monoartrites agudas, a abordagem inicial. Essa aula traz uma atualização no manejo da gota, que foi publicada pelo Colégio Americano de Reumatologia em 2020. Tem pequenas diferenças. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação e ela se destina à disciplina de atenção secundária em reumatologia, não devendo ser usada para outros fins. No diagnóstico diferencial das monoartrites, nós temos várias patologias, nós vamos focar principalmente na artrite séptica e nas artrites por cristais, especificamente aguda. No caso de um paciente que se apresenta com monoartrite aguda, a partir de uma anamnese de um exame físico, se nós detectamos derrame articular, o ideal, deve ser feita uma artrocentésima punção articular para coleta do líquido sinovial. E esse líquido vai ser enviado para análise, a partir do aspecto macroscópico, da contagem celular, da pesquisa de cristais e micro-organismos, nós podemos inferir aí o diagnóstico exato para esse paciente. Geralmente, a hemartrose vai ocorrer em caso de trauma, coagulopatia, tumor. Se eu tenho um líquido sinovial inflamatório com mais de 2.000 células brancas, eu vou ter que pensar em artrites inflamatórias, artrite séptica e artrites microcristalinas. Se ele é não inflamatório, eu fico mais com a hipótese diagnóstica de osteoartrite, osteonecrose ou trauma mesmo. E no caso do líquido inflamatório, pesquisar germes e cristais é muito interessante. Na artrite séptica, o líquido é muito inflamado, a gente geralmente tem uma contagem celular muito alta, mais de 50.000 polimorfonucleares, com a pesquisa de germes geralmente positiva, mas mesmo em casos negativos. Se eu tenho uma alta suspeição clínica, eu vou tratar esse paciente como portador de artrite séptica. Nas artrites microcristalinas, nós também temos um líquido inflamatório, mas geralmente a contagem celular do líquido inflamatório é menor do que 50.000 células, geralmente, tá? Em ambos os casos, artrite séptica e artropatias por cristais, há um predomínio de polimorfonucleares e nas artropatias por cristais, nós podemos detectar cristais intracelulares, que seria o padrão ouro para o diagnóstico dessas artropatias. No exame da luz polarizada, a gente vê os cristais cuja forma e padrão de refringência vão variar conforme o material desse cristal e como a gente tem, como a artrite microcristalina mais frequente a gota, vou enfatizar, que o formato dos cristais de monourato sódico, que é a substância envolvida na formação dos cristais na gota, é de agulha com birrefringência negativa. Geralmente, o paciente com artrite microcristalina não tem artrite séptica, mas se coincide de a gente encontrar cristal mais bactéria, a gente vai imaginar que o paciente está infectado. A artrite séptica, ela pode acometer pessoas de qualquer idade, mas ela vai acometer principalmente os extremos de idade, crianças e idosos, e é uma urgência reumatológica ortopédica, porque ela tem uma mortalidade muito alta. E a intervenção precoce diminui o risco de dano articular permanente e diminui a mortalidade. Ela pode ocorrer por inoculação direta, na cirurgia, no trauma ou numa artrocentese, por contiguidade um foco infeccioso adjacente, por exemplo, uma celulite cutânea que pode, por contiguidade, afetar a articulação, ou por disseminação hematogênica, quando se tem uma infecção à distância em que ocorre a disseminação, que seria a forma mais comum. Os agentes etiológicos podem ser o gonococo, e os agentes etiológicos bacterianos não gonocócicos são principalmente gram-positivos, principalmente os estafilococos, mas pode acontecer os streptococos também. Entre os gram-negativos temos o hemófilos, como um coco gram-negativo, e a Escherichia coli, salmonella, pseudomonas,
como bastonides gram-negativos. Também temos anaeróbios possivelmente envolvidos, entre eles os bacteroides frágeis. Também temos agentes etiológicos virais, micobactérias, como agentes etiológicos de artrites sépticas, e outros agentes infecciosos. Como fatores predisponentes para a ocorrência de artrite séptica, o principal é uma artropatia inflamatória crônica ou uma artropatia não inflamatória crônica, no caso, a artrite reumatoide ou osteoartrite. Mas ferimentos penetrantes, a presença de uma prótese articular, imunossupressão por qualquer motivo, inclusive pelo uso de medicamentos imunossupressores, o diabetes, neoplasias e o avançar da idade são todos fatores predisponentes para a ocorrência de artrite séptica. A articulação mais acometida é o joelho, mas a gente pode ter várias outras articulações acometidas. E no quadro clínico nós temos febre, calafrios, o paciente pode estar toxemiado, com comprometimento do estado geral, sinais de sepse, e a monoartrite geralmente é exuberante. A gente tem que ter muito cuidado no idoso, no imunossuprimido, no portador de neoplasias, que às vezes não tem uma reação inflamatória tão exuberante. Então, só o quadro clínico não é suficiente para excluir o diagnóstico de artrite séptica. Aqui algumas fotos de artrite séptica bacteriana no ombro e no cotovelo, com edema, eritema, calor, rubor, né? Na quarta metacarpofalângica, na quarta interfalângica proximal, na quarta metacarpofalângica. Aqui a punção gerou um líquido sinovial já purulento, macroscopicamente, e além da artrocentese com análise do líquido sinovial, a gente pode fazer algum outro exame? Podemos. Um hemograma, um PCR e hemoculturas, pensando no quadro infeccioso. Alguns exames de imagem podem nos mostrar alterações. A radiografia simples em momentos mais tardios, a tomografia, a cintilografia, a ressonância em momentos mais precoces. Mas os exames de imagem não são essenciais ao diagnóstico da artrite séptica. E o tratamento, além de uma manipulação articular, no sentido de esvaziamento daquela articulação, ou por uma drenagem, ou por uma punção, punções repetidas, ou por artroscopia ou uma artrotomia mesmo, né, com a drenagem da articulação, a gente vai usar antimicrobianos, quando o germe é um coco gram-positivo, oxacilina ou vancomicina, conforme o perfil de sensibilidade do local onde esse paciente mora. Quando ele é gram-negativo, a gente pensa, né, no gonococo e outros cocos gram-negativos. A gente vai prescrever ceftriaxona, ceftazidime, ou vamos pensar em uma droga com mais espectro contra pseudomonas em imunossuprimidos, usuários de drogas injetáveis, pacientes com uso recente de antimicrobiano, internações prolongadas e etc. Ceftazidime, cefepime, e às vezes vai ser necessário, né, até algum antibiótico de espectro mais amplo. Entrando agora nas artrites microcristalinas, nós vamos focar nossa aula na gota, tá? Mas não podemos esquecer que temos outras artrites microcristalinas além da gota. A gota, ela é a doença articular inflamatória mais comum em homens, geralmente vai atingir pessoas de 30 a 40 anos, como eu já falei, mais ou menos 13 homens para cada 6 mulheres. E tem-se notado, né, um aumento da incidência da gota recentemente, que tem sido atribuída à mudança mesmo de hábito de vida, de alimentação, maior ingestão de bebidas alcoólicas e maior frequência de obesidade, sedentarismo e hipertensão arterial. A gota, ela pode ser primária quando não temos nenhuma doença que justifica a sua ocorrência, e ela é atribuída a uma alteração, geralmente enzimática, num defeito de excreção ou produção do ácido úrico, mas um defeito enzimático específico que justifica a gota, ele é encontrado em apenas 10% dos pacientes, ou ela pode ser secundária quando ela aparece secundariamente ou associada a outras condições, como a insuficiência renal crônica, o uso de alguns medicamentos, entre eles diuréticos, tuberculostáticos salicilatos,
a presença de alguma leucose ou outras doenças mieloproliferativas e outras doenças. Para a produção do urato no organismo, a gente vai usar purinas. 20% das purinas vêm da dieta, 80% são sintetizados endogenamente. Então, muitas vezes, o paciente não vai conseguir um bom controle da sua uremia, que é a concentração sérica de ácido úrico, só com dieta, tá? Essa síntese endógena pode aumentar com o uso de bebida alcoólica, a ingestão ou a síntese endógena, né? Com o aumento do turnover celular, que justifica aí a hiperuricemia associada às leucoses, em caso de hipóxia tecidual, né? A gente pode excretar pelos rins ou pelo intestino essas purinas, mas a principal excreção é por via renal, e quando a ingestão ou produção suplantam a excreção, a gente tem um excesso de ácido úrico que pode saturar e depositar nos tecidos, gerando a gota. Então, não basta ter hiperuricemia para ter gota, tá? Tem que ter hiperuricemia. Os cristais de monourato sódico vão se depositar nos tecidos, no caso na sinóvia, né? Vão gerar ali uma reação inflamatória na tentativa de fagocitose, com liberação desses cristais, né? Mas ele vai recrutar macrófagos, monócitos, neutrófilos, que vão fagocitar, podem entrar em apoptose, gerando aí, liberando uma série de toxinas inflamatórias, né? E perpetuando a crise de gota, mas, bom, células inflamatórias vão liberar citocinas inflamatórias, que vão levar, né, ao edema, dor, perda de função, derrame articular associados às crises de gota aguda. A gota ela é uma doença que se apresenta sob várias formas clínicas, tá? Desde uma hiperuricemia assintomática até a artrite gotosa aguda. A gota, após a artrite, ela pode ficar, né, assintomática no que a gente chama de períodos intercríticos, e ao longo dos anos, alguns pacientes, sobretudo que não foram tratados e que não tiveram seus níveis séricos de ácido úrico adequadamente tratados, podem desenvolver a artrite tofácea crônica ou a gota tofácea crônica. Um outro comprometimento, uma outra doença pelos cristais de monourato sódico é a nefropatia. Pelos cristais de monourato sódico pode ser uma nefropatia intersticial, uma tubulopatia ou a formação de cálculos de ácido úrico. A artrite gotosa aguda geralmente é mono ou oligoarticular, se inicia subitamente, atinge o pico de dor articular com 4 a 12 horas. Ela se caracteriza por uma dor muito intensa, associada à presença de sinais flogísticos. O paciente pode ou não ter sintomas constitucionais, mas se ele tiver, esses são leves e ela geralmente é autolimitada. O principal sítio de acometimento da gota aguda é a primeira metatarso-falângica. Geralmente vai acontecer em 50% das crises iniciais, mas durante a evolução da doença vai acontecer em 90% dos pacientes, e essa monoartrite gotosa aguda da primeira metatarso-falângica do pé é chamada de podagra. Outras articulações frequentemente acometidas incluem os tornozelos, os joelhos e os punhos. Bom, a crise de gota, independente do tratamento, geralmente vai se resolver em 3 a 5 dias. Com o tratamento medicamentoso, ela se resolve mais rapidamente. Então, o paciente vai entrar em período intercrítico. Tem pacientes que vão ter uma crise de gota aguda única na vida e essa crise não vai se repetir. Tem pacientes que podem vir a ter novos ataques de crise de gota, que, como eu disse, esses pacientes que tendem a repetir, passam a tê-los com intervalos cada vez menores e podem evoluir para gota tofácea crônica, que é aquela gota caracterizada pela ausência de períodos intercríticos, uma artrite crônica persistente, e pelo acúmulo, né, de cristais de monourato sódico em diversos tecidos, formando aí os tofos gotosos. Como eu falei, a artrite gotosa avançada ela é crônica,
dolorosa, geralmente não tem períodos intercríticos, ela pode estar associada a períodos de artrite gotosa aguda sobrepostos à artropatia crônica, ela frequentemente é poliarticular e se associa à destruição óssea e articular, a presença de tofos gotosos, e nós podemos ter pacientes só com os tofos sem as crises de gota, que também seriam pacientes que seriam elegíveis para o tratamento hipouricemiante. Algumas fotografias aqui com tofos gotosos, no joelho, no cotovelo, nas mãos. No quarto dedo daqui da mão esquerda, nós temos um tofo gotoso com sinais de inflamação, tá? Tofos gotosos nesse tornozelo, na interfalângica distal desse dedo, e aqui tofos gotosos inflamados nas interfalângicas proximais de segundo a terceiro dedos. Outras localizações de tofo gotoso: pavilhão auricular, que, além dos que eu já mostrei, né, que incluem a sinóvia, o osso subcondral, dedos das mãos e pés, bolsa olecraniana, superfície tensora dos polegares, a gente pode ter tofos gotosos no pavilhão articular. E o diagnóstico da gota é eminentemente clínico. A partir da história do seu paciente, você consegue fazer o diagnóstico, né? Esses episódios de monoartrite autolimitados que vão ficando mais frequentes, geralmente a gente consegue fazer o diagnóstico. Se é uma primeira crise, frequentemente, se é uma primeira crise com uma monoartrite, eu posso lançar mão e devo, né, da artrocentese com análise do líquido sinovial. Outros exames que eu posso pedir na suspeita de gota, o hemograma e o PCR, que na crise aguda vão estar com uma leucocitose e elevado, e a dosagem de ácido úrico. Mesmo um ácido úrico normal em vigência de uma crise não exclui o diagnóstico de gota. O acompanhamento desse paciente é essencial para a gente ter certeza do diagnóstico. Com relação a exames de imagem, eles também não são mandatórios para o diagnóstico de gota, mas a gente tem algumas alterações bem características de gota nas radiografias simples de pacientes com a gota já crônica. Na gota aguda, a radiografia geralmente mostra apenas aumento de partes moles, e a gente tem algumas alterações na ultrassonografia e num novo exame que se chama DECT-CT, que nos ajudam a pensar no acúmulo de ácido úrico. Então, aqui algumas radiografias da gota tofácea crônica, né? Na bolsa olecraniana, um tofo gotoso. Nesse punho, algumas erosões articulares grosseiras, cistos com destruição articular na interfalângica distal desse dedo da mão, uma erosão grosseira aqui na porção proximal da tíbia. Essas erosões grosseiras, como a gente vê bem aqui, né, no primeiro metatarso desse pé, a gente chama de lesões em saca-bocado, e a gente pode ter cistos, erosões, destruição articular e imagens, né, mostrando para a gente ali uma sombra da presença do tofo gotoso. Por que uma sombra? Porque o monourato sódico, ele não é radiopaco, ele é radiotransparente. Então, geralmente, a gente não vê o acúmulo, a gente vê a sombra desse acúmulo. Como eu comentei mais recentemente, a gente tem usado ultrassom e a DSCT, que é uma TC de dupla energia, que nos mostram o acúmulo de monourato sódico, de ácido úrico ou tofos gotosos, em momentos mais precoces que a avaliação clínica e que a radiografia simples. Nesse ultrassom, a gente vê, né, em torno da sinóvia articular o sinal do duplo contorno e a presença de tofos gotosos, que são sugestivos de gota, e na DSCT a gente tem acúmulo, né, de urato, que são esses pequenos acúmulos verdinhos aqui em partes moles. E o tratamento da gota? O que a gente pretende com o tratamento da gota? Primeira coisa, controlar a dor, controlar aquela crise aguda de gota. Como é que a gente vai controlar isso? A gente vai reduzir a inflamação.
E uma vez controlando, a gente restaura a capacidade daquela inflamação. Contudo, nos pacientes com crises recorrentes de gota, o que a gente tem que fazer mais? Prevenir a ocorrência de novas crises. E como que a gente vai fazer isso? Primeiro, inicialmente, usando uma medicação profilática da ocorrência de novas crises, associada a medicações hipouricemiantes, que vão reduzir a uremia, né? Podem favorecer a reabsorção de tofos gotosos, mas previnem a deposição de novos tofos gotosos. E o paciente com gota, ele frequentemente, ele tem várias comorbidades. É essencial o adequado controle dessas comorbidades, sejam elas quais forem. O tratamento se inicia com medidas não farmacológicas, de orientação do paciente, orientação à perda de peso, orientação de uma dieta pobre em purinas e redução ou interrupção da ingestão de álcool é essencial. Outra bebida que deve ser evitada são as bebidas ricas em frutose, porque a frutose ela é metabolizada em urato, ela predispõe, né, a fabricação aí endógena de urato, e exemplos dessas bebidas são refrigerantes e sucos industrializados adoçados. Temos vários alimentos ricos em purinas, né, os mais emblemáticos para a gente orientar são carne vermelha, miúdos de animais em geral, bebidas alcoólicas, principalmente a cerveja, que também é rica em ácido úrico, além de ter o álcool, né, que predispõe à hiperuricemia, e como eu já falei, bebidas ricas em frutose. Na hiperuricemia assintomática, sempre existiu uma controvérsia enorme a respeito do tratamento hipouricemiante medicamentoso, que continua, né, como eu falei, essa última recomendação de manejo da gota do ACR, que é o Colégio Americano de Reumatologia, sugere não tratar, mas sugere implementar as mudanças de estilo de vida. Nos pacientes com gota aguda, nós vamos lançar mão de medicamentos anti-inflamatórios. Se não houver contraindicação, além de repouso, podemos lançar mão de gelo, artrocentese de alívio, mas o tratamento medicamentoso se não houver contraindicação, a primeira escolha são os anti-inflamatórios não esteroidais, mas a gente pode lançar mão de colchicina e corticosteroides também. A colchicina, por outro lado, é a droga de escolha na profilaxia de novas crises, quando do início do uso dos agentes hipouricemiantes. Então, se eu quiser iniciar colchicina já no tratamento da gota aguda, para continuar com ela na profilaxia, né, de novas crises, eu posso, tá? Tem pacientes que não respondem à medicação inicial da gota aguda, e nesse caso a gente usa combinação de 2 ou 3 das drogas que eu comentei, anti-inflamatório, colchicina ou corticoide, e na literatura a gente tem, né, a possibilidade do uso dos inibidores da interleucina 1, que nós não temos acesso para o tratamento da gota aguda no Brasil, apesar de no Brasil nós termos o canakinumab para outras indicações terapêuticas. Para a profilaxia de novas crises, como eu já falei, a droga de escolha é a colchicina. O tempo de uso, bom, a dose da colchicina para tratar a gota aguda, ela é de 3 a 4 comprimidos de meio miligrama ao dia. Na profilaxia, a gente usa 1 a 2 comprimidos de meio miligrama ao dia. A profilaxia, ela deve ser iniciada já no momento em que está acontecendo a gota aguda, e isso de iniciar a profilaxia antes do início do hipouricemiante caiu um pouco por terra, porque hoje essa última recomendação do ACR recomenda, no paciente que tem indicação de tratamento hipouricemiante, que este já seja iniciado em vigência da gota aguda. Então, o paciente chegou com uma crise de gota aguda, ele vai receber colchicina, anti-inflamatório e halopurinol, já naquele primeiro momento. Por que iniciar o tratamento hipouricemiante no primeiro momento, sendo que ele poderia, inclusive, perpetuar essa crise de dor? Porque isso poderia aumentar
a adesão do paciente a esse tratamento hipouricemiante, uma vez que ele está iniciando o medicamento no momento que ele está com muita dor. Porque se a gente inicia o medicamento 2 semanas depois, como era antigamente a recomendação, a gente pode perder esse paciente e ele, eu estou bom, para que eu vou usar remédio, né? Bom, mas a profilaxia deve durar pelo menos 3 a 6 meses, e idealmente ser suspensa após ser alcançado o objetivo terapêutico do ácido úrico, é que esteja uma uricemia abaixo de 6 miligramas por decilitro. Pacientes com ataques frequentes de gota, tofos gotoso, ou que já tenham dano radiográfico, e aí eu colocaria aqui também com nefrolitíase por monourato, seriam pacientes que teriam indicação do tratamento hipouricemiante. Pacientes com ataques pouco frequentes têm que ser avaliados individualmente, e alguns deles vão ter indicação também, desde que eles tenham outros fatores aí de risco para hiperuricemia e para, né, crises agudas. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem muitas opções de tratamento da gota. A única droga que a gente tem de inibidor da xantina oxidase, que é a primeira escolha no tratamento da gota no mundo, é o halopurinol. Como eu falei, hoje a gente já inicia em vigência da crise aguda, mas a gente sempre inicia dose baixa, de 50 a 100 miligramas, e com um monitoramento da uricemia periódico, a cada mês, 2 meses ou até 3 meses, a gente vai ajustar a dose deste medicamento. E a gente tem um único uricosúrico também. No Brasil, não é a primeira escolha de tratamento, mas é uma opção terapêutica para pacientes com contraindicação ou falência terapêutica com o halopurinol. O que a gente tem no Brasil é a benzobromarona, que a gente vai iniciar também, doses baixas de 50 miligramas por dia, e podemos aumentar aí conforme a necessidade. Como eu falei, né, a droga de escolha como hipouricemiante é o halopurinol. O febuxostat, na contraindicação, o halopurinol na falha, ele vem como uma segunda linha terapêutica fora do Brasil, mas no Brasil nós não temos ele disponível. E, como eu falei, sempre que for iniciar o hipouricemiante, pensar em associar, né, uma profilaxia à droga preferida para profilaxia é a colchicina em dose baixa de 0,5 miligrama por dia a 1 miligrama por dia. O uricosúrico viria como uma terceira opção, e nós ainda temos as uricases, que são drogas que vão metabolizar o ácido úrico diretamente na corrente sanguínea, que seria uma quarta opção. No Brasil, nós não temos disponíveis nenhuma dessas medicações. A gota tofácea crônica vai ter o tratamento, né? Tem indicação de hiporuricemiante, tem indicação de medicação profilática. Se o paciente faz crise aguda de gota, ele vai ser tratado para essa crise aguda de gota. Em algumas situações em que os tofos gotosos têm alguma complicação, estão infectados, estão comprimindo alguma estrutura nobre, ou estão comprimindo alguma estrutura neurológica, ou se associam à dor intratável, existe a possibilidade do tratamento cirúrgico para realinhamento articular ou para exérese do tofo gotoso. Com relação aos medicamentos usados pelos pacientes e que podem predispor à hiperuricemia, se possível, eles devem ser suspensos ou substituídos por outros medicamentos. A principal recomendação é relacionada à hidroclorotiazida, que é uma droga amplamente utilizada em todo o mundo, que é associada à hiperuricemia e que, se não houver contraindicação e ela puder ser substituída por outro antihipertensivo, o ideal é a sua suspensão. E o prognóstico da gota vai depender da educação do paciente, da instituição de tratamento precoce e adequado, da artrite gotosa aguda, da profilaxia de crises e daí dos medicamentos hipouricemiante, e vai depender de se atingir o objetivo terapêutico de uricemia abaixo de 6 miligramas
por decilitro. Isso tudo depende da adesão do paciente ao tratamento, né? Se eu consigo tudo isso, eu diminuo o risco desse paciente evoluir para gototofácia crônica, ou nos pacientes com gototofácia crônica, eu diminuo a deposição dos cristais de monourato, a formação de novos tofos, e alguns tofos menores podem vir até a ser reabsorvidos. As referências para essa aula são essas, e eu gostaria de agradecer a todos pela atenção.